Ah, moleque! Agora sim! Estamos gravando? Ah, moleque, bom, moleque garoto. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Tudo bem? Tudo bem com vocês? De verdade? Hein? Tomara que vocês estejam bem. Tá? A gente vai começar aqui o primeiro vídeo de hoje. A gente vai falar sobre evidências evolutivas. A gente vai dar. Olha meu cabelo, que lindo que ficou meu cabelo. Meu cabelo tá lindo. Né? Tá horrível, eu não consigo acertar porque a câmera é invertida. Eu aponto pra cá, ela vai pra lá. Não dá. A gente vai começar falando hoje sobre a nossa revisão, sobre a parte de evolução. Muita gente veio falar comigo. Meu cabelo tá muito legal. Veio falar comigo sobre algumas dúvidas nessa parte, então eu dividi em duas aulas. Por quê? Porque vocês receberam só a parte por escrita dessa aula, vocês não tinham vídeo ainda, né? E agora que tem vídeo é mais fácil de eu poder explicar algumas coisas para vocês, então fica mais maneirinho e mais fácil para vocês também. Então, olha só, o que essas evidências evolutivas vão nos trazer? Primeira coisa é o seguinte, segundo as teorias evolutivas, a vida vai surgir no planeta, e desde então as espécies têm surgido e desaparecido ou mudando ao longo do tempo. Como vocês já leram o capítulo todo, vocês já estão basicamente iniciados nesse lance da gente falar sobre teorias da evolução, e vocês sabem que os seres vivos vêm se adaptando gradativamente ao longo do tempo a determinadas situações e locais. Então, logo, por conta disso, tá? As espécies se modificam. Mas quando a espécie se modifica, a espécie anterior ela pode vir a deixar de existir ou pode continuar existindo em outro momento. Por exemplo, quando você tem os primatas e abrir aqui o Homo sapiens, nós estamos dentro do grupo dos primatas, mas quando você tem um primata lá, que ele é o nosso primo, que origina a raiz Homo sapiens, e tem outro que vai lá para os chimpanzés, cangurus e essas coisas. Eu falei canguru, né? Nossa senhora, não. A gente não originou canguru, não. Só chimpanzé. E esse cara aqui continua existindo, esse aqui também. Não tem nada a ver. Beleza? Só para vocês terem essa noção que a evolução ela vai manter algumas coisas e ela vai arrancar outras coisas da gente, tá bom? E é um processo muito fofo, muito lindo do coração, que vocês precisam ter um pouquinho de cuidado, porque cai muito em prova e o pessoal gosta muito. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem aí? A gente tem aí uns éons com as eras geológicas, né? E aqui a gente tem a vida, o tempo que essa vida demorou para aparecer. Então, isso aqui está em bilhões de anos, tá? Bilhões, não é milhões. Então, há 350 bilhões de anos atrás, até chegar ao ser humano, não é 2 anos atrás, acabei de falar. Toda essa vida aqui descende de um ser em comum, ou seja, de células comuns e de blá blá blá. Vocês estão ouvindo alguns barulhos do lado de fora, mas porque fazer o que, né? Eu tô gravando de casa, então tem cachorrinhos, tem essas coisas aí. Então, toda essa vida, toda essa explosão, na verdade, rolou aqui uma explosão no Cambriano, que o pessoal diz, né? Que aqui é onde teve uma explosão enorme de quantidade de criaturas. É legal de também observar 3 pontos maneiros aqui. Aqui está escrito Mass Extinction. O que isso quer dizer? Extinção em massa. Então a gente teve aqui uma extinção em massa, e aí quem sobrou foi se multiplicando e foi ficando feliz. Depois a gente teve uma segunda extinção em massa, que é onde a gente começou a ver os mamíferos e as aves. E depois de um tempo a gente tem os dinosaurs. Isso aqui tá errado, tá, galera? Aqui você tem dinossauro, pterodáctilo, ave, como se fosse uma sequência, tá? Não é sequência. Na verdade, a gente sabe hoje em dia que as aves elas são evoluções, no caso, ela é o dinossauro. A ave hoje é o dinossauro que já viveu aqui na nossa Terra. Como assim, professor? Meu Deus! Sim, esse carinha daqui, ao longo do tempo, algumas pessoas dizem já que ele já tinha penas, que ele já se comportava como ave, eles têm alguns órgãos, alguns ossos são ocos, inclusive, e eles são muito próximos, são os primos mais próximos das aves. Basicamente, a evolução desses caras foi para esses caras aqui. Num próximo momento eu posso falar sobre essa parte de evolução de dinossauros aí com mais facilidade, beleza? Aí a gente vem os nossos amigos primatas, os nossos priminhos mamíferos voadores, a baleia primitiva e assim por diante. Mas o que isso aqui quer dizer?
que a evolução saiu de um ser muito mais simples até seres mais complexos, diferentes em complexidade e que não são melhores que o outro. Ah, esse aqui é melhor que esse aqui. Não, eles não são melhores um que o outro, tá, galera? Pelo amor de Deus. Eles estão muito bem adaptados, obrigados, eles não querem mudar, eles estão na deles de boa, vivendo a vida deles de boa. Então a baratinha que entra no teu quarto, ela não é menos adaptada que você. A bactéria que está vivendo dentro do seu ouvido, em cima do seu corpo, ela não é menos adaptada que você. Pelo contrário, ela está muito feliz, contente, alegre e saltitante por estar ali, porque ela consegue viver a vida dela plena e tranquila, tá bom? Então, a evolução nos traz algumas evidências. Aliás, a gente buscou evidências para a evolução, comparando uma das outras. As evidências são fósseis, podem ser anatômicas e fisiológicas, e por último, celulares e moleculares. Eu escrevi ali anatômicas e fisiológicas duas vezes, mas celulares e moleculares, tá? A gente vai começar com a evidência fóssil, nessa linda e maravilhosa fotinha que eu tirei lá no Museu Nacional, que é fofo. Esse museu fica nos States. Tá? Os fósseis, esses são fósseis legítimos, não são fósseis reconstruídos, são fósseis inteiros, e por isso que eu coloquei aqui, que é bem legal. É um brontossauro e um Tyrannosaurus Rex. Os fósseis são restos ou vestígios de organismos. Então, isso aqui já foi um ser vivo. Esse ser vivo aqui, ele vai servir para determinar a presença desse cara, no caso, esse fóssil aqui serve para determinar a presença desse ser vivo. Esse fóssil aqui também serve para determinar a presença de um ser vivo, só que esse aqui, ele está sendo estudado in situ. Depois que ele é estudado aqui, depois que ele é descoberto, olha só, esse aqui provavelmente morreu e depois foi soterrado. Tá vendo como é que os ossinhos estão no lugar? Se você pegar um franguinho, depois que você acabou de comer, e enterrar, os ossos vão estar todos separados. Mas se por acaso você tiver um franguinho lá, ih, morreu meu franguinho, ó, fofinho, aí era seu franguinho de estimação. Aí você vai lá, enterra o seu franguinho de estimação, seu passarinho de estimação, seu cachorrinho de estimação. E aí daqui a uns 20 anos você volta lá e você vai ter os ossinhos dele, porque, assim, não sei se você sabe, mas eles não se movem depois de mortos. Aí eles vão ficar aqui, ó, bonitinhos, só vão sobrar os ossos, alguns ossos, não todos os ossos, porque cartilagens vão ser devoradas. Rola um processo aqui, como tem milhões de anos, isso aqui rola um processo também de... No caso, isso aqui tem 1000 anos, né? Alguns milhares de anos só. Porque o dinossauro não tem tanto tempo assim. Mas esse carinha aqui, ele troca o íon de cálcio que tem dentro desse osso aqui por outros íons de rochas ao redor. Então ele começa a se sedimentar, ele começa a ficar petrificado, e isso aqui nem é um osso de verdade. Isso aqui, na verdade, já virou um molde de osso cheio de pedra que fica no formato do osso, porque o osso vai trocando. Algumas moléculas orgânicas vão sendo trocadas com o ambiente por conta de ação de diversas bactérias, diversos protozoários, que não vem ao caso a gente desenrolar aqui. Mas você imagina que é uma célula. Aqui, a célula. A célula está aqui, feliz. E aí, essa célula vai passando tempo, ela morre, mas ela fica com espaço. Aí esse espaço é preenchido por minerais. Entendeu? Aí, por esse espaço ser preenchido por minerais, está lá a célula mineral, ficou. Então, basicamente, a gente petrifica um fóssil. Existem dois tipos de fósseis, tá? Os somatofósseis ou iquinofósseis. Os somatofósseis são restos conservados, ou seja, é aquele osso que a gente viu, é um pedaço, é um mosquito dentro do âmbar, igual do Jurassic Park, que eu mostrei lá na frente, que eu adoro esse filme, é o filme preferido. E os iquinofósseis são vestígios. Por exemplo, uma pegada. Eu achei uma pegada, eu vou lá, jogo gesso na pegada e tiro um molde dessa pegada. Eu achei uma folha marcada numa pedra, ou então um risco, ou um desenho, isso aí é iquinofóssil. Tá bom? Então, somatofósseis são realmente os restos orgânicos e os iquinofósseis são vestígios, não necessariamente restos orgânicos. Show? Molinho, molinho. Outras evidências que a gente tem são as evidências anatômicas ou fisiológicas. O que quer dizer isso aqui? Algumas espécies elas vão ter anatomia muito parecida, tá? E outras vão ter anatomia nada parecida, mas que as funções são muito parecidas. A gente tem aqui dois exemplos clássicos disso aqui, órgãos homólogos e órgãos
análogos, beleza? Isso vai variar, essa classificação vai depender da estrutura, tá? Vai depender da função, show de bola, e vai depender também do estilo, do tipo de indivíduo, de qual filo, classe, ordem ele participa. Meu cabelinho tá caindo na minha cara toda hora. Órgãos homólogos, eles vão ser o seguinte, ó. Preste atenção nesses carinhas aqui felizes. Um braço de humano, uma patinha de um gatinho, uma nadadeira de um golfinho e um braço de um morcego. Show? O que eles têm em comum aqui? O que esses caras têm em comum aqui? Fala pra mim. E isso, boa, se você olhar, os ossos são iguais, né? Olha bem aqui, ó. Aqui a gente tem, por exemplo, os metacarpos e os carpos, metacarpos e carpos, metacarpos e carpos, metacarpos e carpos. Una, rádio, una eterna, desculpa. A gente tem o rádio, tem o rádio, tem o rádio e tem o rádio. Ó, antebraço, 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 braço, 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 braço. Olha só que legal. Isso tudo quer dizer que esses órgãos aqui têm a mesmíssima função? Não. Esses caras têm funções totalmente diferentes, apesar de serem formados iguais. Eles têm a mesma forma, mas as funções são diferentes. Mas agora olha esse cara aqui do lado aqui. Asas de inseto. Tem a mesma forma que uma asa de ave? Não, mas tem a mesma função, que é voar, locomover-se pelo ar, sair batendo e voando. Então, quando você tem uma asa de inseto e uma asa de ave, comparando, que elas só têm a mesma função, a gente chama de órgãos análogos, mas a gente vai ver isso aqui com mais precisão. Olha só. Então, órgãos homólogos, eles vão ter mesma origem embrionária, todos eles são mamíferos, então o embrião deles basicamente se forma do mesmo jeito. Eles vão ter funções diferentes, mesma origem embrionária, tem partes iguais, mas as funções são diferentes. Por exemplo, o morcego ele usa esse braço adaptado para voo, esse golfinho aqui para nado, o gato aqui para correr e se apoiar, e pular e te arranhar, e o humano para poder fazer as outras coisas que o humano diz. Por exemplo, é simplesmente segurar um copo, porque tem o polegar opositor que faz você ter o movimento de pinça e de pegada com mais facilidade. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês que é bem legal, só para vocês saberem por que o morcego voa à noite, porque diferente das aves ele não tem pena, e então o que ele tem é essa membrana, que na verdade é a pele dele, que fica exposta direto ao sol. Se ele voar de dia, ele pode se queimar, por conta que a pele dele é muito extensa e ele não passa protetor solar. Não existe fator 50 para morcego, só em filme, que os vampiros passam essa porra. E não existe também nenhuma maneira que ele tenha de se proteger desse sol. E a pele dele sendo muito grande, ele perde muita água. Ele tem uma extensão muito grande de pele, né? Ele perde muita água. Então voar para ele de manhã é muito ruim. Então o que ele faz? Ele prefere voar de noite. Então, por isso que o morcego fica voando só à noite. Mas eles enxergam muito bem, tá? Não, esse negócio de falar que o morcego é cego é mentira. Eles enxergam muito bem. Então, mesma origem embrionária, funções diferentes e divergência adaptativa. O que isso quer dizer, divergência adaptativa, professor? Isso quer dizer que um ancestral em comum que vocês estão vendo aqui, ele divergiu para adaptações diferentes. Então eu tenho aqui um ancestral insetívoro comum deles três, tá? Isso aqui é extremamente hipotético, tá, galera? E um desses ancestrais começou a andar com a galerinha que gostava de pular de precipício e desenvolveu adaptação para voar. O outro curtia ficar no solo mesmo, dar um rolezão e dar uma escafugada no matinho e se adaptou para o solo. E o outro se adaptou para a água. Por quê? Porque ele curte ficar na água, então ele voltou à adaptação aquática, ó, os narizes acima, para eles poderem ficar dentro da água assim, ó, e conseguirem respirar, porque olha só como é que o nosso nariz é voltado para baixo. Conforme a gente vai entrando dentro d'água, a água, entendeu? A gente acaba se ferrando, porque não é legal. Ele não, ele vai entrar dentro d'água e vai fazer tipo de boa. Tô sentindo o cheirinho de boa aqui, aí você vai ficar com a carinha dele pro alto aqui, ó, de boa. Essa é uma adaptação para a água. Então, isso é uma divergência. Divergiu, separou. Você estava indo junto aqui, você fez assim, ó. Isso é divergir.
Show de bola? Então são essas 3 características aqui de órgãos homólogos. Órgãos análogos. Órgãos análogos. Órgãos análogos são órgãos que têm a origem embrionária diferente. Por exemplo, a asa de inseto vem de um inseto e a asa da ave é de uma ave. Então a origem embrionária é totalmente diferente, a formação desse embrião é diferente, o meio de reprodução é diferente, fisiologicamente eles são diferentes. Então são animais diferentes no sentido de estarem em grupos separados. A gente viu, por exemplo, um grupo de mamíferos. Então a gente tinha 4 mamíferos ali. Então é mais fácil que embrionariamente a gente consiga ter uma aproximação desses caras. Aqui não, aqui exerce a mesma função, eles usam para voar, mas a origem embrionária é diferente, beleza? Isso quer dizer convergência adaptativa. Tá, pessoal, que bagulho é convergência adaptativa? Enquanto divergência você tá junto e você se separa, a convergência adaptativa faz coisas muito diferentes se tornarem parecidas ou usadas para a mesma coisa. Pode ver que a asa de uma ave ela tem um formato que é muito parecido com a asa de um inseto. Olha aqui, ó, uma parte maior, uma ponta, e aqui embaixo ela não é reta, ó, ela tem uma outra quilha aqui, ó, tá vendo? A mesma coisa, ó, uma parte maior, uma ponta e a quilha. Porque é aerodinâmica, é mais fácil você voar assim. Mas eu já vi uma borboleta. A borboleta tem aquelas asas grandona, aquelas asas grandona de borboleta, serve para voar do mesmo jeito. Aquilo ali é adaptação por conta do corpo do inseto. Como a lagarta, quando se transforma em borboleta, a gente tem essa parada de achar que a lagarta muda tudo. Ela derrete e vira um bicho novo ali. Na verdade, o corpo dela, basicamente, ele é como se ele já tivesse preparado para ter aquilo ali. Ele já tem algumas estruturas dentro do corpo da lagarta que só estão esperando o momento certo para poder aparecer. Então, a asa está ligada mais ou menos na base da cabeça da borboleta e vai até o final do abdômen, porque ela é um bicho largo. Se ela tivesse uma asinha pequenininha, ela ia virar toda desengonçada. Alguém já viu, por exemplo, uma libélula? A libélula tem 4 asas, por exemplo. Ela tem 2 pares de asas. Ela não tem só uma asinha. No caso, um par de asinhas. Por quê? Porque o corpo dela também é esguio, é grande, então tem toda uma questão de aerodinâmica. Mas o formato da asa, no geral, é assim. Tá? Aqui a gente vê 3 criaturas. Tá? Uma delas não existe, que é o ictiosauro, que é um réptil fóssil. Mas o primeiro é um mamífero, o segundo é um réptil e o terceiro é um peixe. Olha para o formato do corpo desses caras. Por que você acha que o formato do corpo desses caras ficou desse jeito? Eu te digo por quê. Porque os 3 vivem num lugar muito legal, que faz pressão em todos os lados do seu corpo, e quando você tem que se deslocar, quanto mais fino é a sua frontal, e quanto mais gordinho você é, um formatinho de gota, ó, se você olhar ele tem um formato de gota com um biquinho na frente. E quanto mais gordinho você é no meio, isso te dá estabilidade, esses caras vivem dentro d'água. Quando você vai nadar e você vai dar um mergulhão, você mergulha na água assim, né? Você bota os bração para frente e vai. Aqui, ó, olha o formato que você está fazendo. O mesmo formato que esses caras aqui. Por quê? Porque isso ajuda você a penetrar na água, diminui a resistência da água com você. Você pode tentar 2 coisas. Olha que maneiro, você está em casa agora, né, de bobeira, dá um pulo na piscina de barriga. Depois você dá um pulo na piscina assim, não faz isso não, vai se machucar, não faz isso não. Quando você dá um pulão na piscina de barriga, o impacto da água, ele tem toda a superfície da sua barriga para fazer. Quando você pula assim, com a mãozinha assim para frente, o impacto da água é só nessa área que você entra na água por conta do impacto menor. Esse impacto vai aumentando gradativamente pelo seu corpo, mas você não sente. Você sente uma gordura e entrou na água. Esses caras são a mesma coisa. Eles vivem dentro da água, eles nadam na água, então eles têm que diminuir esse impacto da água. Então, por isso, eles convergiram, ou seja, um peixe, um réptil e um mamífero convergindo para ter o mesmo formato de corpo. Show? Ah, professor, não entendi. Tu tá vendo um vídeo. Vídeo você pode voltar e assistir de novo, e eu fico esperando voltar para assistir de novo. Agora que você já assistiu de novo, a gente pode continuar, né? Ah, eu sei que você não assistiu, que você é preguiçoso. Evidências moleculares, tá? Aí eu botei 3 clássicas aqui. Primeira evidência molecular, que todos os seres vivos são compostos por células, seja uma célula só ou várias células, tá?
Outra coisa, todo o DNA é formado das 4 bases nitrogenadas: tanina, adenosina, citosina e guanina, ATCG. Todo mundo tem ATCG, no caso do RNA tem uracila também. Então, timina, adenosina, guanina, citosina e uracila, 5. Todo mundo, todos os seres vivos nesse lindo e maravilhoso universo azul, nesse marzão lindo que a gente vive, que é chamado planeta Terra, ele basicamente é formado por essa... E eu não estou conseguindo mexer a minha telinha aqui. Ah, moleque, mexi. E por último, a gente tem essa base aqui, ó, esse cara aqui que é o adenosina. Isso é uma adenosina. 1, 2, 3 fosfatos, trifosfato, que nada mais é do que a molécula que a gente usa como energia nas nossas células, é o que a nossa mitocôndria produz na respiração celular, e é a energia que a gente usa para viver. Basicamente, quando você come, a glicose vai para dentro da sua célula, ela vira adenosina trifosfato, ou seja, o ATP, e o ATP vai para o seu corpo para poder fazer o seu lindo corpício trabalhar, para fazer seus músculos mexerem. Então a gente tem aqui que análises bioquímicas de organismos, elas vêm revelando que os seres vivos têm muitas coisas em comuns, e essas coisas em comuns, quando a gente chega ao ponto de ver célula, molécula, a gente consegue entender que a gente é muito, mas muito parecido, beleza? Então, 3 exemplos: constituição do DNA, o ATCG, ser formado de célula e usar ATP como fonte de energia. Ah, mas aí eu posso ter outras, professor? Pode ter várias. Você pode dizer que tem muitas, você pode encontrar muitas por aí, mas essas são as 3 clássicas, as 3 básicas, as 3 que caem em provas de concurso, e eu sei que vocês estão querendo fazer concurso, então tamo junto, beleza? Basicamente é isso por essa aula de primeira aula de revisão. Na próxima aula de revisão a gente vai falar sobre Darwin. A vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei de cor. Então na próxima aula a gente vai falar das teorias evolutivas, a próxima aula de revisão. Então fiquem tranquilos, no próximo dia que vocês estiverem vendo isso aqui, vocês vão ter passado por uma semana de vários feriados, então relaxem, deem uma revisada nessa matéria. Vai ter um vídeo de matéria nova também, então vejam os 2 vídeos. Um grande abraço e até o vídeo de matéria nova. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.